Boa noite, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, cada um de vocês que está acompanhando aqui o canal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto na Bíblia para nós refletirmos, aprendermos, desse texto e também orarmos. E é um texto que está em Marcos, no capítulo 8. Marcos capítulo 8, onde vai falar da multiplicação dos pães. Marcos 8, versículo 4, diz assim: Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Eu vou ler novamente só o tema desse vídeo, só sobre o que eu vou falar para vocês. Metade do versículo diz assim: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão? Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão? Jesus, ele afasta-se, para um lugar deserto para orar, e a Bíblia diz que uma multidão, a multidão é um número muito grande de pessoas. Alguns textos dizem que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E tem uma multidão, de milhares de pessoas que acompanharam Jesus. E está chegando a hora de despedir a multidão, e os discípulos de Jesus, os apóstolos e os discípulos, vêm até Jesus e falam: Mestre, precisa despedir a multidão para que ela vá e ela compre alimento, porque já está ficando tarde e não há lugares próximos para que eles possam comprar alimento. E Jesus, então, ele fala para os seus discípulos: Dai-lhes vós de comer. Jesus está dizendo: vocês alimentem a multidão. Os discípulos, eles costumavam andar com um punhado de pão e também com um pouco de dinheiro de algumas ofertas que eles recebiam. A Bíblia diz que Judas era aquele que andava com a bolsa das ofertas e ele costumava, tomar dinheiro dessa bolsa. Ou seja, eles andavam com dinheiro para comprar alimentos, pão, e também eles compravam e tinham, vamos dizer assim, um estoque de pão que era para a viagem deles e de Jesus. Mas aqui era muita gente. E Jesus fala: vocês alimentem eles. E aí então eles vêm até Jesus, e fala assim que não tinha como eles alimentar, eles não tinham condições de alimentar toda aquela multidão e não tinha de onde tirar pão naquele lugar deserto. Não tinha onde comprar, não tinha onde obter pão. E é interessante que fala da escassez. A escassez do lugar, a escassez dos discípulos e a necessidade muito grande. Às vezes nós temos situações como essa que os discípulos de Jesus passaram. E esse texto é para nos ensinar, para nos fortalecer, que quando passarmos por uma situação semelhante, devemos obedecer a Jesus como os discípulos obedeceram. A situação é de uma necessidade. Os discípulos chegaram até Jesus e apresentaram a necessidade. Necessitamos de pão para essa multidão. Essa multidão necessita comer. Eu não sei hoje qual que é a sua necessidade. Uma necessidade no seu trabalho, uma necessidade na sua empresa, uma necessidade na sua família. Você tem uma necessidade. O segundo ponto que o texto ensina é a escassez. Há uma necessidade e não há recurso para aquela necessidade. Não há recurso para alcançar aquela necessidade. E não só isso, não há onde arrumar recurso. Os discípulos não tinham provavelmente dinheiro para comprar pão para aquela multidão, mas ainda que eles tivessem dinheiro, não tinha onde comprar, porque o lugar era deserto.
Então, o texto vai falar de não só a necessidade, não só da nossa escassez, mas vai falar da impossibilidade de alcançar aquilo que se precisa, a impossibilidade de alcançar o material que a gente precisa. Então, o lugar deserto, quando estamos num deserto na nossa vida, nós passamos por limitações, passamos por escassez e não temos onde conseguir pão. Os discípulos falaram: onde se conseguiria pão nesse lugar deserto? Então, Jesus está falando comigo hoje, falando com você. Há desertos na nossa vida que a gente se pergunta: como eu vou sair desse deserto? Onde eu vou arrumar pão nesse deserto? Onde eu vou arrumar nesse deserto aquilo que eu preciso para me manter, para me subsistir? Aonde eu vou alcançar nesse deserto o pão que eu preciso? Essa pergunta, às vezes, tanto você quanto eu fazemos. E é para Jesus que nós devemos fazer perguntas. Não há problema, porque muitas das vezes as perguntas, elas são um sinal de incredulidade. A gente se pergunta: o que será de nós? O que eu vou fazer? Como eu vou me sair dessa? Não tem problema fazer perguntas no deserto. O deserto é o local de perguntas. Agora, as perguntas devem ser bem direcionadas. Os discípulos foram até Jesus e direcionaram a ele: onde conseguiremos pão? Onde? Vá até Jesus em oração, no deserto da sua vida. Vá até Jesus e fala: meu Senhor, me ajuda. Onde eu vou conseguir? Onde, Senhor, eu vou conseguir? A resposta estava em Jesus. Jesus era aquele que ia multiplicar o pão. Trouxeram a ele 5 pães, 2 peixinhos e ele multiplicou. Ou seja, não existe deserto para Jesus. Jesus é aquele que pode transformar todos os desertos em bonança, todos os desertos em locais áridos, locais bem vegetados, locais cheios de recursos. Deserto não é limitação para Jesus. Então a palavra de Jesus para você hoje é: no seu deserto, no deserto da sua vida, quando você se perguntar: onde eu vou encontrar pão? Aonde eu vou encontrar uma saída para esse problema que eu estou passando? Vá a Jesus, peça a Ele, e Ele vai te direcionar. Ele vai levar até você, ainda que seja 5 pães, ainda que seja uma pequena quantidade, Ele vai te dar uma saída. Eu oro por você nessa noite e peço que o Senhor abra os teus olhos, que você vá até Jesus e coloque diante dele os teus questionamentos, as suas dúvidas, os seus pedidos de oração. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu não sei o que essa pessoa, o que esse irmão, o que essa irmã está passando. Eu não sei qual é o deserto, Senhor, que ele está passando, ela está passando. Mas o Senhor colocou, Senhor, nesta noite, colocou no meu coração, nesta segunda-feira, para dizer que não há um deserto em que o Senhor não possa fazer prosperar. Aonde aqueles que estiverem perdidos no deserto, se perguntando: aonde conseguirei pão? Aonde alcançarei uma saída? Onde encontrarei uma saída? O Senhor manda dizer nesta noite: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que não encontra saída no deserto. A tua resposta está em Jesus. Senhor, ilumina esta mente, ilumina este coração, dá uma boa noite de sono, Senhor, para que amanhã ela tenha uma mente renovada, um coração renovado, para que ela possa ver a direção, ver a luz e possa tomar decisões em meio aos desertos da vida dela, e que as decisões que ela tomar glorifiquem o teu nome. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu querido, minha querida. Deixe um comentário aqui, um pedido de oração, e que Deus te acompanhe e seja com você, em nome de Jesus. A
Paz do Senhor, querido.